muitos historiadores e pesquisadores. Inclusive, vai começar da Terra e vai chegar na questão, não tem a moda aqui explicada, porque a moda foi motivo de objeto de estudo posterior. Eu vou explicar a outra parte do projeto, que em outro momento até posso vir contar melhor, se vocês assim desejarem, porque são cases. Aí a aplicação disto nos objetos, tá? No projeto, concreto com as empresas. E isso, porque isso também foi outro desafio que a gente se colocou e fizemos acontecer, naquela ideia de todo mundo se reunir para poder realizar o objetivo. E começamos com a terra, com as cores da terra, porque nem sempre a gente olha para as cores, a gente fala, terra é preta, terra é marrom. Vocês vão ver que a terra também é verde, e ela adiantou de prata. E isso é um projeto do NAVE, tá? Que é o Núcleo de Artes Visuais aqui de Caxias, que fez um projeto maravilhoso de recolher a terra e fazer arte a partir da terra. Ficou em exposição e tudo mais, é lindo. O projeto a gente teve acesso, a gente apresentou a pesquisa a partir das terras mesmo. Foi maravilhoso. A gente teve a participação de todo mundo aqui, foi fantástico. Vai passar pela arquitetura, porque na verdade tudo começou do quê? Quem nós somos. Então é o viver, né, o local, é o morar, o trabalhar, o rezar. Vocês entendem? Todos ficaram como sendo o que a gente faz aqui no lugar. Então, a base maior foi a arquitetura mesmo, os materiais, as formas, os ornamentos. Dos materiais, nós começamos com principalmente o basalto e a madeira. E tem a parte da alvenaria, obviamente, também. Mas o basalto, gerando do basalto que ele começa com as pedras, que são... O basalto é a pedra mais dura que existe. E uma das mais antigas, porque vem da antiga Mesopotâmia. É mais difícil de trabalhar. E ao mesmo tempo, a transformação disso nós pegamos então como exemplo o Besbate, que é um escultor, como ele transforma, né, a ideia do basalto em obras de arte, mostrando que existem muitos caminhos, basta que a gente saiba olhar e saiba explorar melhor. Por isso que eu falo, é o saber olhar. Ou talvez olhar com outros olhos, aquilo que se tem cotidianamente. Passamos pela arquitetura e entramos numa questão que são as tramas do lugar. Porque nós temos muitas tramas aqui, muitos desenhos. E a primeira trama, que eu acho que é a base da nossa cultura como um todo, ela vem de duas coisas. Da parreira, que vai produzir a uva e o vinho. Então, a gente começa da parreira, que precisa, toda vez que ela é cortada e podada, ela tem que ser amarrada. Hoje já nem usa-se mais isso, tá? Mas usava-se vime. Que de vez em quando a vime cantava também, né? Então era outra coisa. Isso é tempos antigos, aí não tinha conselho tutelar, né? Brincando na história, mas é só toda a história, né? Brincando com isso. O vime, na verdade, ele vai produzir a amarração, que é o nó, que já se começa a fazer desenhos nas parreiras. Esse é o lado poético, talvez, que a gente olhe e que nem sempre, né, quem trabalha com isso vai olhar, porque é tão automático, vamos lá, né, corta e tudo mais. E machuca a mão. E machuca a mão. Começamos disso e ao mesmo tempo que é a ideia de dar continuidade no processo todo de desenvolvimento da videira para produzir a uva e a colheita dela que tem que ter os cestos. E esses cestos de colheita vão ter a trama do vinho novamente, entrelaçando tudo isso para recolher a uva. Depois a gente vai para onde? A gente vai para a produção do vinho e o vinho será embalado em algum lugar, em garrafões de vidro com uma palha ao redor, de novo, que vem do vime, com alça para carregar toda essa história. Então, vime é algo que faz a história do nosso lugar e fez parte de todas as famílias que aqui moraram. Né? Viam, plantavam, por sempre na beira do rio e tal, você vê bastante água, né? E se fazia cestas para carregar muita uva. E cesta era algo que era também domínio técnico, né, de casa. E aí eu fui lembrar que meu pai me colocava, que existe, vocês sabem como é que faz a cesta? Bem rapidinho. Que a cesta é aquelas grandes, né? Na verdade, hoje vende-se bastante cestas, novamente, elas são menorzinhas, delicadas, bem para vindimeira, assim, uma coisa mais poética, hoje para levar para casa.
Na época eram cestas que cabiam 25 quilos de uva, mais ou menos. Aí faz a base, que é o piso todo, tem uma trama, né, que se faz vertical e horizontal, e ele é em forma oval. E depois depois tem todas as vimes que vão subindo ali, né? Tem a trama e depois vai vindo. E aí vamos metro ao redor. E chega na parte da alça, tem que colocar um peso dentro dessa cesta para poder desenhar a alça. Então eu era o peso. Isso eu fui me lembrar depois com a pesquisa. Porque na época eu era a ferramenta, eu e meus irmãos. Era a brincadeira que meu pai fazia tudo isso dali, meus tios, porque né, essa coisa de italiano era tudo muito perto. Então era divertido também na época, mas era encantador para ver como algo de linhas, né, de vimes, saía um artefato como aquele. Então tudo muito mágico nesse outro olhar, talvez não só do viver, mas desse outro olhar. E ao mesmo tempo, a gente foi levando aqui por uma questão que é quem se abasteceu disso para criar um design a partir do Vime, por exemplo. E entrou quem? Vocês sabem quem é que produz o design a partir do Vime, muito famoso aqui na nossa região? Qual é a empresa? Sacar. Então, a Sacar é incrível porque também ela entra com a ideia de fazer o quê? Ela entra com a questão de, a partir de cestos, de garrafões de vinho e cestos, mas muito garrafão. Vai fazer o garrafão e, nossa, eles tinham um trabalho imenso nos anos 60, 50, 60 de garrafão. Aí tem um pequeno problema. Porque a Grendene, aqui do ladinho, inventou um outro material para carregar. E grande, né? E não precisava. Não é isso? Olha que interessante. Aí entra o plástico na história. O plástico foi criado com a mesma trama do Vime. É o mesmo desenho, só que em plástico. Vocês entendem? Aí o que vai fazer? Vai provocando as coisas. A Grendene logo em seguida sai desse estágio, com os filhos assumindo, e entra para o ramo do calçado. E surge a Melissa. Fantasticamente surge a Melissa. Eu adoro todo o trajeto, toda essa parte, eu amo de paixão. E dizer para vocês que a Melissa é incrível, porque também vai de dois caminhos. Aí vem a Grendene para esse lado, e vai vir a Saccaro, que vai desenvolver carrinhos de bebê, móveis. Aí pensar para outro caminho também, outros produtos. Vamos para o design, vamos para os produtos, vamos para o design. Produtos, tá? No primeiro lugar. E eles vão vender em praças, vão vender, né, de caminhão para cá e para lá. E rapidamente, nos anos 80, só para vocês entenderem por que também surgiu essa pesquisa aqui, vai fazer sentido quando a gente vai descobrir. Nos anos 80, daí a Grendene já está estabelecida com calçado, maravilhosamente bem, a Saccaro também já está consolidada no mercado, vender, mas eles fizeram o quê? Vejam como o design é importante. A Grendene, simplesmente em 85, chama para ser designer da Melissa, que é a primeira assinatura que a Melissa vai ter, de quem? Dificilmente vocês vão saber. Porque vem no nome. Jean-Paul Gaultier, de um francês. E Jean-Paul Gaultier foi o primeiro nome que a Melissa traz para cá. Olhem a preocupação de design. E a Saccaro monta um grupo de designers. Mesma época. Eles são bem contemporâneos. Para fazer o quê? Produtos diferenciados. Não é fantástico isso? Eu sou apaixonada pelas duas histórias. Tá? Vivi muito na Saccaro, vivi no museu, mas eu não preciso das coisas deles. É fantástico mesmo. E isso tudo me estimula. E eu acho que estimula todos nós. Porque também são visões de empreendedores. Né? E de histórias que, quando se quer, e com visão mais ampla, se consegue, né? Esse grande desenvolvimento. Bom, isso tudo é um pouquinho dessa história, nem tudo está aqui, vou me empolgando e vou contando para vocês que tem muita coisa. E aí depois a gente passa por essas tramas, então começa do Vime, e do Vime, deixa eu voltar para o outro, a gente vai para todas as tramas possíveis, com os domínios dos fazeres dos imigrantes que vieram para cá. E como eles tinham que fazer tudo? Tinham que fazer crochê, tinham que fazer o bordado, tinha o filé, né? Porque o filé é incrível. É um trabalho fantástico, que o nosso filé não tem nada a ver com o filé do Nordeste, que é diferente ainda, nada a ver. Não é isso que eu disse. E aí vem todas as tramas a partir do fio. Vem o macramê, com rendas belíssimas. A gente já tem no lambrequim a renda de madeira. Vocês imaginam que o macramê
as rendas de fios. E as pessoas faziam para quê? Era um pouco de decoração que nós tínhamos nas casas. Porque tudo é para consumo próprio. Mas nunca se deixou na simplicidade de enfeitar. E tudo vocês vão ver que tem uma coisa fantástica. E se nós começarmos a olhar no passado... pode falar. Eu quero fazer uma intervenção. É que eu Dentro do cenário que a Bernadette está falando, queria contar para vocês o seguinte. Quando a imigração precisa da presença de padres, né, de religiosos, para dar acompanhamento para essas almas também, não é? Os primeiros a virem são os franceses. O segundo grupo são os austríacos. E o terceiro grupo são os italianos. É delicioso ler o que diz uma freira francesa escrevendo para a França. Aqui, as moças, as meninas, são recatadas, trabalham, e etc, etc. Nós tentamos convencê-las a aprender a fazer remendos na roupa, né? E, para nossa surpresa, elas não quiseram